Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui ao nosso canal para mais um vídeo. Nesta oportunidade eu vou responder uma pergunta extremamente complexa, difícil. Eu vou aqui dar só um panorama geral. E esta questão está envolvendo a guerra entre Israel e o Hamas. A pessoa quer saber se tem fundamentação teológica islâmica. Eu já enfrentei um inquérito por causa do islamismo, passei por um processo em primeira, segunda e estou na terceira instância por causa deles também. Então eu quero deixar bem claro aqui que eu vou apenas explicitar o meu ponto de vista, baseado aqui num livro e em citações do próprio Alcorão, além de fatos históricos. Quem quiser um PDF que nós escrevemos, isso foi em 2004, Islã versus Israel, ou Palestina versus Israel. Quem tem direito à terra? Então ali eu conto toda a história daquela região nos últimos 400 anos, eu faço um artigo acadêmico, e ali eu mostro as evidências sobre a problemática envolvendo Israel e os palestinos. Tá? Então, se você quer esse PDF, você me solicita uma pesquisa bibliográfica em livros acadêmicos e eu mando para você. Então é só me chamar, tá bom? Mas antes de eu entrar aqui na pergunta da nossa irmã, quero dizer que todo dia 30 aqui no canal nós fazemos sorteios de bíblias apologéticas como esta aqui, e de materiais apologéticos. É só você ir lá, se inscrever na plataforma do Apoie-se, ser colaborador do CACP e com muita alegria você participará aqui do nosso sorteio. Se você também não baixou o app do CACP, baixe. É gratuito para todas as plataformas de celulares. E, se não se inscreveu no canal, se inscreva, curta, compartilhe e nos ajude a fazer pela verdade o que as seitas fazem pela mentira. Bem, pessoal, vamos lá. A irmã disse assim: Pastor Martinez, estou aflita com a guerra lá em Israel. Queria algumas explicações sobre a questão envolvendo os palestinos, Israel e a religião islâmica. Aí ela faz 3 perguntas. Primeira, quem são os palestinos? Seriam eles os donos da terra? Segundo, se derem terras a eles, palestinos, isso não resolveria a questão? Terceiro, aquelas mortes de bebês e pessoas inocentes, todas decapitadas, aqui ela está falando do que o Hamas fez ao invadir Israel. Parece que eles mataram em torno de 3.000 pessoas inocentes, inclusive de várias etnias, povos e nações. Porque aquela festa que estava acontecendo, havia gente da Europa toda ali. Até 3 brasileiros parece que morreram. Então ela queria saber se essas pessoas inocentes e bebês, que parece que a gente tem notícias aí que pelo menos 40 bebês foram executados, decapitados e queimados pelo Hamas. Mas vejam, então ela fala, aquelas mortes de bebês e pessoas inocentes, todos decapitados, isso tem base na doutrina islâmica? Quer dizer, está no Alcorão? Bom, em primeiro lugar, no ano 70, o imperador Tito, ele invade aquela região toda, destrói Jerusalém e espalha os judeus pelo mundo naquele momento. O que acontece? Os judeus voltavam. Os romanos espalhavam, os judeus voltavam. Um dos imperadores, eu não sei se foi Adriano ou Marco Aurélio, acho que foi Adriano, foi lá e mudou o nome da região para Sírio-Palestina. Então ele muda o nome. E a mudança ocorreu justamente para desconfigurar aquela terra ou alienar aquela terra dos judeus. A ideia era essa. Mas isso não adiantou nada. E aqui, quero deixar uma coisa clara. Essa ideia de ligar palestinos com filisteus para
mostrar que é o povo antigo, que tinha uma faixa de terra lá na época bíblica. Isso não coaduna-se com a verdade. Porque os palestinos, antes da criação do Estado de Israel, eles eram árabes, judeus e outras pessoas, outras etnias. Então, classificar os palestinos como um grupo étnico, isso aí não é correto. Se você pegar aí no mundo antigo, antes da Primeira e Segunda Guerra Mundial, você vai ver que o grande número desses palestinos eram de judeus, que já estavam lá na terra. Então, quem são os palestinos? São árabes, são judeus e outros povos que viviam nessa terra. Agora, geralmente as pessoas falam, não, mas por que a Europa fez isso? A ONU criou 2 estados. E por várias vezes eles tentaram criar 2 estados e a Liga Árabe ou as nações árabes não aceitaram. Por fim, em 48, Israel então cria o seu estado. Havia sido votado, mas era para ser 2 estados. Israel, percebendo que podia não vingar grande coisa, eles se apossam disso e havia o Holocausto, o mundo estava muito fragilizado com o que aconteceu com 6 milhões de judeus, então eles aproveitam o time da história e inauguram o Estado de Israel. Isso é fato histórico. Outra coisa, essa região toda aqui, do Oriente Médio, esteve na mão dos turcos otomanos, que estão agora babando de ódio, que estão nervosinhos lá, porque querem invadir Israel, aquela coisa toda. Pô, a terra foi deles por 400 anos. Por que os califas turcos não criaram um Estado palestino? É uma pergunta básica. 400 anos. A terra foi de quem? Dos turcos, que eram o quê? Muçulmanos. Por que não criaram ali o Estado palestino, toda a terra palestina? Então a gente tem que observar isso. Outra coisa, esse negócio de refugiados, isso tudo é muita conversa fiada, porque aquela terra antes de Israel, aquela região toda, era uma pobreza, uma miséria. Quando Israel chega ali, quando a nação de Israel é composta ali, a miséria acaba naquela região. É o contrário. Israel traz prosperidade. E se os palestinos ou se os árabes tivessem aceito 2 estados e trabalhassem junto, todo mundo ali estava próspero e abençoado e etc. Mas nunca eles aceitaram negociar. E vou te explicar por quê. Está vendo este livro aqui? Este livro aqui, Muhammad, o Mensageiro de Deus, na página 25, eles vão dizer o seguinte, que Abraão, na verdade, ofertou no monte, não Isaac, mas Ismael. E aí eles vão explicar aqui a partir da página 25, que o primogênito é o herdeiro da terra. No caso, Ismael. E não Isaac. Porque, segundo eles, a Bíblia foi adulterada, o Velho Testamento, e os judeus inventaram que foi Isaac, mas, na verdade, o herdeiro de tudo é Ismael. Então, na cabeça deles, um Estado de Israel é antagônico à sua teologia e à sua ideologia. Não adianta dar terra para os palestinos. Não adianta. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar Israel como propôs aí um vice-presidente do Lula, do primeiro, o Zé Alencar. O Zé Alencar propôs dar o Estado de Sergipe para Israel. Mesmo que nós pegássemos o nosso estado de Sergipe, que é mais ou menos do tamanho do Estado de Israel, e dessemos para os judeus, e eles viessem para o Brasil, os muçulmanos iam bombardear, jogar mísseis aonde? Aqui em Sergipe. Porque na teologia de muitos, não vou dizer de todos, mas na cabeça de alguns, não pode existir a nação de Israel. Tanto que o Hamas, ele não quer território. O que quer o Hamas? O que quer o Hezbollah? O que quer os grupos islâmicos? Querem a extinção de Israel. Israel não está brigando por território. Israel está brigando pela sua existência. Vocês estão entendendo? Então,
resolveria o problema se desse a terra para os palestinos? Nem se desse tudo. Vamos botar os judeus lá na Lua. Eles iam jogar foguete para a Lua. Esta é a problemática. Tá certo? Então, os palestinos compõem um povo misto, que está ali em miscigenação já por mais de 1.800 anos, mais ou menos. Não dá para dizer que eles são filisteus, que eles são árabes, que eles são X ou Y. Não. Inclusive, muitos dos palestinos foram judeus. Há documentos, até há um vídeo aqui no canal do Dave Hunt, eu ponho no final deste, para você assistir, o Dave Hunt mostrando com documentos, jornais da época, palestinos que eram feitos por judeus. Os judeus sempre estiveram nessa região. Sempre. Tá? Muito bem. Então a primeira pergunta já está respondida. A segunda também. Não resolveria dar a terra que fosse para os palestinos, né? Nem que desse tudo, a solução não apareceria no horizonte. De novo, o Hamas não quer terra. O Hezbollah não quer terra. Eles querem a extinção de Israel. E aí a terceira pergunta é sobre as mortes de inocentes, bebês e tal. E a única vez que eu vi atrocidades sobre crianças, e o Islã sendo assim cruel com crianças, que eu me lembre, claro que o profeta já atacou vilarejos, atacou cidades, destruiu tudo. Mas especificamente com crianças, eu tenho aqui para mim, que eu, pelo menos na minha cabeça aqui agora, eu só me lembro do fato que o Saddam Hussein fez, quando ele estava em guerra com o Irã, porque o Irã é xiita, eles são, no caso, os iraquianos são sunitas, e aí o que fez o Irã? Ele minou as fronteiras. E o Saddam Hussein foi nas madraças, que é tipo um orfanato de crianças islâmicas, pegou os meninos e as meninas, e as crianças iam na frente do exército gritando por Deus e pelo Iraque, e gritando em nome de Alá, pisando nas minas. Então eles pisavam nessas minas, explodiam, morriam, e o exército do Iraque ia atrás para atravessar esse campo minado para atacar o Irã. Essas atrocidades eu li, está no livro, acho que é do Salman Rushdie, ou do Dr. Naipaul, acho que é Dr. Naipaul. Dr. Naipaul escreve Entre os Fiéis e Além da Fé. Ele coloca essa observação. Então, a atrocidade histórica que eu vi, assim, especificamente com criança, não numa guerra que mata mulheres e crianças e homens, mas especificamente matando crianças, foi nesse momento aí do Iraque versus o Irã. Agora, matar 40 bebês, degolá-los e queimá-los, eu acho que desse nível é a primeira vez, pelo menos que eu tenho informação. Não que o Islã não tenha cometido atrocidades em outros momentos históricos. Mas aí, estou falando só de crianças. Agora, quanto a matar infiéis, decapitá-los, isso está no Alcorão. Surata, capítulo 9, verso 5, e Surata 9, 11, e Surata 47, 4. Tá? Eu vou ler para vocês aqui, para vocês terem uma ideia. Mas quando os meses sagrados houverem transcorridos, então mate os idólatras, onde quer que estejam. Os capturem e os cerquem, e esperem por eles em cada emboscada. Porém, caso se arrependam, observem a oração e paguem o zakat. Zakat é um imposto que o não muçulmano tem que pagar para viver entre eles. Tá? Então isso está na Surata 9.5. A Surata 9.111, inclusive aqui tem uma observação interessante. A Surata 9.111 mostra que o muçulmano só pode ter a certeza absoluta da sua salvação no martírio. No martírio. Olha lá o que diz o verso 111 da Surata 9. Surata é o capítulo, tá? Ayat é o versículo. Ali está escrito assim: Alá cobrará dos crentes o sacrifício dos seus bens e suas pessoas.
em troca do paraíso, tá vendo? Então, quer dizer, se você morrer martirizado, você tem a certeza do paraíso. Combaterão pela causa de Alá, matarão e serão mortos. É uma promessa infalível, que está registrada na Torá, no Evangelho e no Alcorão. Não tem nada disso registrado no Evangelho nem na Torá. E quem é mais fiel à sua promessa do que Alá? Regozijai-vos, pois, da troca que haveis feito com ele. Tal é o magnífico benefício. Então a troca aqui é o indivíduo ser mártir pela causa de Alá. Surata 9, 111. Aí na Surata 47, 4, está escrito: se você encontrar aqueles que descreem, você deve golpear seus pescoços. Então tá aí. O Corão manda fazer aquilo? Manda. Então, gente, voltando aqui às 3 perguntas que a irmã fez, os palestinos, quem são? É um povo misto, sempre teve árabes e judeus ali entre os palestinos, sendo palestinos, então eles não seriam os donos da terra, mas sim os judeus, que sempre estiveram por ali. Quanto a darem a terra aos palestinos, a ONU fez 2 estados, inclusive com o mesmo tanto de terras. Era para haver 2 estados ali convivendo em harmonia. A Liga Árabe e os estados árabes não aceitaram, ou os estados muçulmanos não aceitaram. Tá certo? E quanto a decapitar infiel, tem base na religião islâmica? Tem base histórica e tudo. Apenas a questão de mortes de bebês, que para mim, como historiador, como pesquisador, é sui generis. Nunca antes a gente viu esse tipo de coisa, ainda com todas as barbáries que houve nos tempos antigos aí, a gente nunca ouviu falar desse tipo de coisa. Essa maldade aqui, eu acho, pelo menos na minha perspectiva, que isso aqui é exagero até para o muçulmano mais radical. Então, gente, a questão ali não é fácil. Nós sabemos, eu, tecnicamente falando, entendo que não se resolverá aquilo nunca, a não ser quando Jesus voltar, e aí é uma questão de fé, né? Estabelecer o milênio e reinar sobre o trono de Davi. Mas, por enquanto, acho muito difícil. E, como diz a Yarsi ali, essa questão do Islã é problemática porque não existe um papa ou um concílio para reunir o Islã e definir que essa questão teológica que eu coloquei aqui é inaceitável. Isso aqui não vale. Esse ponto aí, vamos esquecer isso está errado. Não existe isso. Não tem quem possa mudá-lo. Os 5 califas morreram, eles tinham autoridade para isso, mas eles são homens do século 6, 7 e 8. Na verdade, 7 e 8, né? Porque é 625 que nasce o Islã. Então, é muito difícil resolver esta problemática. Tá ok? Se ficou dúvida, deixe aí nos comentários. Se assim for possível, a gente responde. Um grande abraço e oremos pela paz em Israel e pela vida também dos palestinos, para que Deus tenha misericórdia de todos eles. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo vídeo.